Seja bem-vindo ao mais um podcast Amigos e Negócios. E hoje nós vamos falar de um mercado que ainda é novo para você, para mim, que é o mercado da energia e da eficiência energética, que a gente vai entender um pouquinho. Eu trouxe aqui uma entrevistada do Rio de Janeiro, a Karen. Ela vai falar sobre eficiência energética, vai falar sobre o mercado de energia, e vai falar da empresa que ela trabalha e vai passar alguns números para nós. Nós vamos entender um pouquinho o quanto custa a gente ter energia na nossa casa, quanto custa a gente ter energia para as nossas empresas. Seja bem-vinda, Karen. Obrigado, Washington, pelo convite. É um prazer estar aqui em Campo Grande mais uma vez com você, né? Podendo falar de um assunto que eu gosto tanto, que é o assunto de energia. Então é um prazer estar aqui com você mais uma vez. Legal. Me fala aí, qual é o tamanho desse mercado de energia, que é novo para nós, assim, né? Pois é um mercado assim, né? Com um potencial enorme. Você pensa na nossa vida, no nosso dia a dia, né? A energia, ela tá em tudo que a gente precisa fazer. No nosso trabalho, para a gente estudar, para a gente ter conforto. Então, a energia, de fato, ela tá cada vez mais presente nas nossas conversas, né? Acho que pra gente que tá aqui com uma visão mais técnica, né? Da complexidade e tudo mais, a gente consegue perceber muito claramente como que esse é um assunto que agora ela tá na mesa do almoço de domingo da família, tá na mesa do bar dos amigos. Então, o pessoal tem entendido que a energia ela é estratégica, né? Ela é estratégica para o seu negócio, tanto do ponto de vista do custo, né? Quanto do ponto de vista também da sustentabilidade. Então, a energia ela está cada vez mais próxima do cliente, né? Ele vai ser cada vez mais proativo nesse processo de transição energética. E eu aqui, como representante da Reenergiza, estou aqui para tirar as dúvidas, para a gente bater esse papo e poder aprofundar um pouquinho mais. Legal. Então, dentro deste mercado, para que a gente possa economizar o nosso dinheiro, aí a gente tem que falar de eficiência energética, né? E Uhum. como que a eficiência energética, como a gente trabalha a eficiência energética? Aí, digamos que eu tenho uma pequena empresa e ela representa um número aí no meu dia a dia, lá no final do mês, eu tenho que pagar para ter aquela Uhum. energia. E como que eu tenho que trabalhar aí essa eficiência energética? Como é que eu vou medir isso? Perfeito, perfeito. Acho que o primeiro dado que é importante a gente falar aqui é que quando a gente fala de energia, isso é top 3 maiores custos de qualquer empresa, né? Acho que só Top perde 3. para pessoal, para folha de pessoas, matéria-prima, né? Mas enfim, com certeza é um custo que é relevante, né? Então, e quando a gente fala de eficiência energética, você tem vários pontos de vista, né? Você tem a eficiência energética do ponto de vista mais técnico, então como que eu posso trazer equipamentos mais eficientes para ter um consumo mais eficiente dessa energia, mas a gente também tem algumas formas de trabalhar isso com a visão de redução de custo, né? Então, a Reenergiza, ela é uma empresa que ela é uma plataforma de serviços, ela apresenta uma plataforma de serviços para o nosso cliente e diferentes perfis vão demandar diferentes soluções, né? Pensando nesse pequeno e médio empresário, a gente pode trabalhar, por exemplo, com o modelo de geração distribuída compartilhada, que é um modelo onde esse cliente ele faz parte de um consórcio ou de uma cooperativa, então ele gera a sua própria energia sem a necessidade de investimento, de uma responsabilidade sobre um ativo de energia, e com isso ele consegue ter essa redução nos custos de energia. E como eu falei, é algo cada vez mais estratégico, né, Washington, e que está crescendo muito. Então, se você hoje não tem esse olhar para a energia dessa maneira, provavelmente seu concorrente tem. Então, ele está conseguindo ter uma margem melhor, negociar melhor com o cliente final dele, porque ele já entendeu que energia é estratégico para o seu produto ou para o seu serviço, independente de qual ele é, né? Hoje você está liderando a área comercial da Reenergiza, né? Me fala um Isso. pouco da empresa, qual é o tamanho dela, o que que ela tem aí no mercado aí, qual é a fatia dela no mercado? Bacana, vamos lá então. Então, na verdade, né, a Reenergiza ela é uma marca. Ela é uma marca que nasce em 2022 dentro do Grupo Energisa. Então, é um grupo de 120 anos e uma marca que nasce em 2022. A Reenergiza, ela nasce justamente dessa visão da gente conseguir atender esse cliente independente da necessidade dele. Então, individualmente, essas empresas já existiam dentro do grupo.
Nós temos 3 principais verticais dentro dessa marca, né, que é a Reenergiza. Então, a parte de geração distribuída, a parte do mercado livre de energia e serviços de valor agregado, que são soluções mais relacionadas ali à parte de engenharia. Então, essas empresas dentro do grupo, elas existiam de maneira mais segmentada, mais separada. E, obviamente, né, com esse movimento, com essa dinâmica do mercado, a nossa visão com o lançamento da marca da Reenergiza era para que, de fato, esse cliente ele enxergasse a Reenergiza como o parceiro ideal para a transição energética, independente do perfil que ele tem. Então, se é um cliente de baixa tensão, né, que a gente chama, que é aquele cliente que, quando ele pega a fatura de energia dele, ele só tem uma tarifa única, não tem demanda contratada. Esse cliente de menor porte, ele vai estar mais adequado ali ao modelo de geração distribuída compartilhada. Um cliente de maior porte, como, por exemplo, uma indústria, ele já vai estar mais aderente ao modelo do mercado livre de energia. E para o cliente de alta tensão, né? Então, para o cliente ainda de maior porte, com certeza a gente vai ter soluções ali de serviços de valor agregado. Então, a Reenergiza, ela vem com essa visão, vem com a visão também de ser uma plataforma 5D, né? Então, digitalizada, descarbonizada, descentralizada, democrática, e de fato é assim que a gente se posiciona no mercado. Então, fazendo parte de um grupo de referência, um grupo com o know-how, né, de 120 anos, e vão passar 120 anos e nós ainda estaremos aqui, né, e mais fortes e sempre inovando, mas a Reenergiza ela surge trazendo outras possibilidades para esse cliente, né, colocando esse cliente no centro, entendendo a necessidade dele e tendo um portfólio diverso o suficiente para atendê-lo independente do perfil. Me fala um pouquinho da história do mercado, mercado livre de energia, né? Porque inicialmente era só para grandes empresas, grandes Isso. indústrias, depois ela foi trazendo para empresas médias e hoje ela acho que está disponível aí para qualquer pessoa. Eu não sei, me explica um pouco sobre isso. Não, perfeito, Washington. Inclusive, né, a minha trajetória profissional de carreira, eu vim do Mercado Livre. Então, bem nessa parte atacadista que a gente chama, que é como você falou, que é o grande consumidor, né, o grande cliente. A gente está falando aí de conta de R$100 mil, R$50 mil de energia. Então, eram clientes de maior porte, né? E isso era a base, dali para cima. E foi muito legal acompanhar esse movimento de abertura desse mercado. Então, a gente tinha primeiro ali uma divisão por tipo de cliente. Você tinha o cliente livre e o cliente especial. E a diferença, basicamente, entre um e outro era o tipo de energia que esse cliente podia consumir. E aí você tinha um corte que era a demanda, né? A demanda para o cliente de média tensão, para ficar mais fácil também para quem não é do setor, né? A demanda é como se fosse o que você está contratando de disponibilidade do fio. Tenta pensar assim, né? Eu acho que fica mais tangível. Então, ele está relacionado a essa disponibilidade da rede, né? Quanto maior o cliente... se eu tenho uma máquina que consome muita energia, eu Isso. consigo pedir para instalar como é que chama aquele negócio que põe lá? O transformador, né? Para não dar problema de energia na rua, É vamos mais ou dizer. menos assim. Quando você é um consumidor, né, muito eletrointensivo, você tem ali a partir de um determinado corte, você precisa ter essa demanda contratada. Consumidor eletrointensivo. Eletrointensivo. chique Gente, esse nome, olha hein? só. Eu, né, sou aqui do comercial, mas eu também sou engenheira eletricista de formação. Então a gente ainda tem alguns Sério? vícios. Ah, Faz parte, né? Mas de fato, para esse cliente maior, esse corte ele foi sendo reduzido. Então, já foi abrindo para ele a possibilidade de poder escolher o tipo de energia. Até que a gente chegou na base disso. Então, era o cliente de 500 quilowatts de demanda contratada. Esse era o corte. Mas era ruim porque você tinha um cliente que ele estava num limbo, né? Que era o cliente que, apesar de ser de média tensão, ele ficava ali entre 30 quilowatts e 500. E por não estar acima dos 500, ele não podia ir para o Mercado Livre. Então, né, por uma mudança regulatória, desde aí do ano passado, a gente já tem a possibilidade de qualquer cliente de média tensão aproveitar essa oportunidade de redução de custos com o Mercado Livre de energia. E é muito legal, Washington, porque o Mercado Livre, ele também é uma possibilidade sem necessidade de investimento, sem necessidade de você ser dono de um ativo, né? Então, é bem bacana nesse sentido também. Hoje, ele ainda não está disponível para o cliente de baixa tensão.
para esse cliente que não tem a demanda contratada, né? Aquele cliente que tem a fatura de energia mais simplificada, uma tarifa única. Mas para esse cliente de fatura única, né, de tarifa única, o cliente de baixa tensão, aí a gente já está falando mais de pequenas e médias empresas, que é um grande foco nosso aqui na região, inclusive, tá? A gente já vai atuar mais ali na parte da geração distribuída compartilhada, os modelos de consórcio, de cooperativas. Então, já é uma possibilidade que você vai ter essa mesma linha de raciocínio, né? Porque também é uma redução de custo, também é sem investimento, mas é uma solução que é aderente para o cliente de menor porte. Deixa eu te perguntar, então quer dizer, até então eu tinha a opção de instalar painel solar, fazer financiamentos e 5 anos, 10 anos, 20 Uhum. anos, e para depois eu ter o retorno disso, que é a maioria das pessoas estão fazendo. Com a sua empresa eu não preciso financiar nada, comprar equipamentos nenhum. Como é que funciona aí? Exatamente, perfeito. Ainda é uma possibilidade, né? O cliente que ele deseja investir na sua usina é uma possibilidade, mas a gente sabe que isso apresenta um custo elevado. E não só custo financeiro, como também um certo nível de risco que esse cliente está assumindo. E quando a gente fala desse perfil de cliente de baixa tensão, muitas vezes eu estou falando de pequenos comércios, eu estou falando de pequenas indústrias, empresas que, em geral, elas não vão ter uma equipe especializada de energia para ficar tocando isso, né? Então, mal ou bem você investir numa usina solar, representa ali a responsabilidade de um ativo. Você tem aquele ativo, né? Aquele ativo ele pertence a você e toda a responsabilidade de manutenção, né, de seguro, ela é desse cliente. Então, o modelo de consórcio, esse modelo de cooperativa, né, que é a geração distribuída compartilhada, ele proporciona ao cliente gerar a sua própria energia, mas, né, sem ter a responsabilidade da gestão desse ativo. A Reenergiza ela entra como um facilitador. Então, ela proporciona o acesso ao cliente a esse consórcio, a essa cooperativa, e através disso ele vai estar gerando a sua própria energia com a gestão e a operação de uma marca que faz parte de um grupo de mais de 120 anos e que é especializado nisso. Então, é aí que está a virada de chave, né? Aí que está o pulo do gato, vamos dizer assim. Então vocês são uma gestora dessas energias gerada por quem? Como é que essa energia gerada compartilhada que você... Exato. A gente monta essa usina, né, e vai trazendo consorciados. Então, essa energia ela é gerada. Consorciados são São clientes. os clientes, Tá. exatamente, né? Os clientes, eles vão aderir ao consórcio da Reenergiza. Não tem investimento, eles Não tem fazem adesão. investimento, eles fazem uma adesão, E toda a exatamente. energia gerada, como é feito isso? Como isso financeiramente ele economiza dinheiro? Perfeito. Então, a gente leva em consideração o histórico desse cliente, né, de consumo, para que a gente possa sinalizar qual a parte daquela usina ali vai ficar, né, sob responsabilidade dele, vamos dizer assim, né? Não é exatamente sob responsabilidade, porque, como eu falei, a gestão é nossa. Mas qual parte daquela usina vai gerar a energia necessária para atender esse cliente? Certo? Então, sempre levando em consideração o histórico dele. É claro que, se esse cliente tiver, e que esteja, né? A gente Hum. sempre torce para estar. Se ele estiver no momento de expansão, se ele estiver crescendo, a gente tem a possibilidade de ir aumentando essas cotas do consórcio e ali adequando a necessidade dele de expansão. Então, essa energia que é gerada, ela é do próprio cliente. E com isso, a energia é injetada na rede e ela é compensada na fatura de energia. Então, dessa forma, esse cliente ele consegue reduzir essa fatura de energia em até 20%, por exemplo, né, para dar uma referência. E como a gente falou, é um valor relevante, porque eu estou falando de algo que está no top 3 maiores custos da empresa. Então, se você não reduzir, outro vai estar reduzindo. E com isso, ele vai ser mais competitivo do que você. Então, de fato, a transição energética, né, eu acho que ela já é uma realidade, não tem como a gente negar. E a gente precisa estar posicionado com bons parceiros que garantam que a gente vai fazer esse movimento. E quando eu falo a gente como cliente, né? A gente como cliente também, na nossa casa, no nosso negócio, a gente vai estar com parceiros que vão trazer a gente para uma perspectiva positiva, para que esse consumo, ele não só represente também uma redução de custos, mas também uma energia limpa, sustentável, né? Com todo esse apelo também que é muito relevante, né? Então, 20% para eu não precisar
me preocupar com a gestão, nem investir. Exato. É só aderir esse consórcio, Exatamente. né? Já é um avanço, né? 20% numa conta de energia. Essa redução já faz, faz uma boa economia, né? Com certeza, né, Legal. Washington. E às vezes também, né, é importante sempre, e depois a gente vai deixar ali alguns contatos, né, de canal de atendimento para quem tiver interesse falar aqui com os nossos especialistas, mas eventualmente a gente também faz algumas campanhas específicas, né? Então, às vezes o cliente pode até ter um benefício maior, uma bonificação, algo nessa linha. Então, a gente quer realmente conseguir trazer benefício, redução de custo para esse cliente. Quando eu falo de mercado, é exatamente como se fosse um mercado, né? Tem promoção, Exato. tem isso, tem aquilo, tem mês que tem muito consumo de energia, tem mês que tem menos. Você Uhum. consegue fazer com que o consumidor, até educar o próprio consumidor para que ele consiga Exato, aproveitar melhor, fazer uma compra melhor de energia, né? Que exatamente. legal. Eh, Em quanto tempo, quando ele faz um contrato com vocês, ele já tem essa redução que é prometida em contrato aí, ou Uhum. essa adesão? Perfeito. Após a adesão do consórcio, em geral, em até 3 meses, esse cliente já vai ter essa energia injetada. Esse prazo, ele é um prazo regulatório, né? É basicamente o prazo que a gente tem para fazer toda a parte de documentação, fazer toda a comunicação que precisa ser feita com a distribuidora. Então, em até 3 meses, esse cliente já recebe a energia injetada referente à sua parte ali do consórcio. Energia injetada quer dizer Exato, um crédito exato. para ele. Que é o Esse que vai crédito, gerar essa percepção final de economia. legal. E você tá há quantos anos na Energisa? Olha, eu tenho 7 anos que eu completei em dezembro, tô indo pro 8º ano. Quais são as maiores dúvidas que os clientes têm aí? Você já pode também respondendo aí essas dúvidas. Legal, bacana. Eu acho, Washington, que hoje ainda está muito relacionado e eu acho até que é cultural um pouco nosso, né, a desconfiança. Uhum. Porque sabe aquela coisa que a gente tem de falar assim: "Não, isso aqui é bom demais para ser verdade, tem alguma coisa aqui que você não está me contando", né, eu acho que a gente tem culturalmente essa Uhum. visão. Mas é uma resposta ao mercado, né, então esse cliente demanda isso. Então eu vejo que as dúvidas elas estão muito relacionadas a essa questão da confiança, tá, numa linha de assim: "Mas por que que você está me oferecendo isso?", né. Principalmente até sendo uma empresa que também faz parte de um grupo de distribuição. Mas é aquilo, né, Washington, a gente tem que acompanhar o mercado e não vai parar. Então a gente precisa estar atendendo esse cliente e se a demanda do cliente é essa redução de custo, a gente precisa atender. E essa questão da confiança, como tudo, né, Washington, assim, é um setor que ele cresceu para todo lado. Então você tem empresas de diversos portes. Você tem empresas do mesmo porte da Reenergiza, você tem empresas menores, empresas independentes e diversificados perfis. Então eu acho também que quando o cliente ele traz essa dúvida para a nossa equipe de especialistas, a gente também busca trazer para ele todo esse arcabouço, né, todo esse background que o grupo tem de know-how, né, de experiência no setor elétrico. Então, como eu falei, a gente está falando de um grupo de 120 anos. Então, esse cliente ele pode ter segurança na solução que está sendo proposta para ele, né? Ele pode ter a certeza de estar sendo bem assessorado. Principalmente porque, como eu falei, a gente não é uma empresa de mercado livre, ou uma empresa de geração distribuída compartilhada, ou uma empresa de engenharia. A gente é uma empresa one-stop shop, onde esse cliente, como você falou bem do mercado, eu vou no mercado, eu tenho lá a minha lista de demandas, né, de coisas que eu Uhum. preciso, e eu vou ver o que que atende a essas demandas. Então, essa é a nossa visão. A gente quer atender esse cliente da melhor maneira possível. E tendo um portfólio diversificado, eu não tenho por que oferecer uma coisa em detrimento de outra, né? Porque eu tenho as duas. Então, passar essa confiança para o cliente, eu acho que é muito importante. É óbvio que o apelo da redução de custo, ele é sempre algo que é o que brilha o olho do cliente. Mas a gente sempre fala que, assim como é um top 3 maiores custos, também é algo que você precisa estar bem assessorado, porque senão vira uma dor de cabeça, né? Então, passar essa confiança é algo que eu sempre friso muito aqui com as equipes de especialistas, né? A gente precisa estar muito confortável em dar para o cliente a segurança
da marca e do grupo, né? Agora, tem dúvidas mais práticas, mais técnicas também. Então, o Uhum. pessoal pergunta: eu posso ficar sem energia, por exemplo, né? Na verdade, a parte estrutural, ela não muda, né? Então, em termos de qualidade de energia, tudo continua igual. Na verdade, é basicamente ali um instrumento que você tem de gerar créditos para essa sua fatura de energia, né? Então, não muda nada em termos de qualidade, por exemplo. O cliente, às vezes, quer tirar alguma dúvida ali relacionada a esse prazo que você perguntou. Então, a gente também faz muita questão de deixar isso muito claro e muito alinhado, de um prazo de até 3 meses, porque também tem isso, né? O pessoal primeiro tem uma certa desconfiança, mas depois também que entendeu e que gostou, que é para ontem. E, obviamente, tem um processo também que precisa ser cumprido. Então, esse alinhamento de expectativa também, ele é muito importante, né? E os nossos especialistas, eles estão prontos para tirar todas as dúvidas, para que o cliente ele se sinta confortável nessa tomada de decisão. Até porque é algo novo, né? Com Então eles certeza. precisam. eh, Então vocês trabalham com com esses profissionais para poder tranquilizar o cliente, para ele poder Exato. fazer um bom negócio, né? Porque Exato. que seja bom para o consumidor. Eh, Falando de conta de energia, você já falou mais ou menos, representa aí em torno de quantos por cento numa empresa? Hoje nós temos, a maioria das nossas empresas no país são de pequenos negócios, né? Uhum. Então, vocês atendem essa faixa, essa demanda desses pequenos empresários também? A gente atende, e a gente atende CPF também, tá? Então, para Hum, CPF, contas acima de R$ 1.000 ali a gente já atende, e para o CNPJ a partir de 600. Então, já é algo que já já, serve para já é bastante. quase que natural em qualquer empresa, né? Exatamente, Ah, exatamente. então, se o cara tem um consumo de R$ 1.000, o cara pode calcular em até Isso, 20%, né? exatamente. Não mais, não tem. Dificilmente mais, Tá, tá? Como eu te falei, a gente tem momentos. Então, às tá. vezes, a gente tem alguma campanha diferenciada, às vezes a gente avalia ali para um cliente mais estratégico, né? O que a gente consegue fazer, levando em consideração. Mas o nosso referencial aqui na região é de até 20%. Já é um bom número, o cara É pagando ótimo. 1.000 para pagar 800, Exato, né? exato. Tá. Eh, Fala um pouco sobre os tipos. Você acabou me falando os 3 pilares, né, que vocês têm aí dentro da Energisa. Destrincha um pouquinho aí os tipos de clientes que vocês atendem, para a gente entender um pouquinho aí o tamanho do negócio de vocês. Uhum, perfeito. Bem, pensando em geração distribuída compartilhada, a gente pode falar aqui, por exemplo, de igrejas, de pequenos mercados, podemos falar de pequenos comércios no geral, né? Lojas, consultórios. Então, tudo isso são clientes que, em geral, ali eles vão ter uma faixa dentro do que eu te falei, né? E ainda não são, aí vou usar de novo o termo, né? Eletrointensivos o Uhum. suficiente para ser de média tensão. Então, não são empresas que têm essa quantidade de equipamentos, né, para ter uma demanda contratada, mas ao mesmo tempo já tem ali uma energia de R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 3.000 e por aí vai, né? Então, para esse cliente, a gente atende através desse modelo de geração distribuída compartilhada. É mais ou menos esse perfil que eu te falei aqui. Para o mercado livre de energia, você pode ter na parte do varejista, né, que é esse cliente que é justamente o que eu te falei, esse mercado que se abriu. Você já vai ter um comércio um pouco maior, né? Você pode ter condomínios, por exemplo, residenciais. Ali você já não vai ter tanto a figura do CPF, às vezes você vai ter o CPF mais na linha do agronegócio, porque às vezes ali o Uhum. cliente do agro ele tem alguns benefícios, né, por ele estar no CPF, mas já não é um cliente residencial, por exemplo, não vai ser. Né? Já vai ser esse cliente de maior porte. E quando a gente fala de serviços de valor agregado, a gente ainda está falando de indústrias ainda maiores. Então, você já pode estar falando de uma mineração, por exemplo, né? Então, é algo bem diverso. Como eu falei, desde o CPF até o cliente que realmente é a mineração, por exemplo, né? Super eletrointensiva, a gente consegue atender. Legal. Vocês estão em quantos estados? Olha, a gente está
considerando todos os negócios do Grupo Energisa, a gente está praticamente em 100% do território nacional. Então, isso vai sendo diferente à medida que você olha para uma parte ou para outra, né? Então, por exemplo, falando de distribuição, nós temos 9 áreas de concessão hoje. Vamos ver se eu vou passar aqui na prova. Acre, Rondônia, Sergipe, Paraíba, Tocantins, Mato Grosso do Sul. A gente tem ali a Energisa Minas Rio, que pega algumas cidades de Minas, algumas cidades do Rio. E também a Energisa Sul-Sudeste, que também pega algumas cidades de São Paulo, não pega o estado como um todo. Então, são 9 áreas de distribuição. Na transmissão, a gente tem 13 áreas de concessão, então também bastante capilaridade, né, no território nacional. E quando a gente fala, por exemplo, de mercado livre de energia, eu atendo a todo o território nacional. Não existe nenhuma restrição em relação a isso, né, essa regionalização. Então, o mercado livre a gente consegue atender em qualquer lugar do país. E na parte de geração distribuída compartilhada, a gente fez um processo muito bacana em 2024 de capilarizar ainda mais o nosso modelo, né? Então, hoje a gente já está em Maranhão, Piauí, Ceará, Pernambuco, que são áreas novas que a gente entrou em 2024. Expandimos a atuação em São Paulo, no Rio de Janeiro, e onde nós somos mais fortes, né? Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. Então, em todos esses estados, a Energisa consegue atender nesse modelo de geração distribuída compartilhada. E hoje o processo de expansão de vocês é interno, né? Porque vocês precisam agora chegar no empresário, né? Exato. Nas empresas, né? Exatamente. Quais são as estratégias? Como que vocês estão usando isso para levar essa comunicação para o empresário? Bacana, Washington. Além desse podcast, né? Aqui já é uma, né? Perfeito. Na verdade, a gente está com um plano de comunicação bastante robusto. Vem aí, tanto para Mato Grosso do Sul, para Mato Grosso. Então, a nossa equipe de marketing, nossa equipe de comunicação, vocês também já devem ter visto aí os nossos outdoors, já devem ter ouvido também os nossos anúncios nas rádios. Em breve, a gente vai ter algumas comunicações também em mídia local, em televisão. Então, a gente quer estar mais próximo desse cliente, né? E como você falou, a gente já tem uma base de clientes muito robusta, tá? Então, na verdade, a gente quer expandir, trazer ainda mais clientes, né? Para aproveitar esse benefício, para que ele consiga se desenvolver ainda mais enquanto negócio, né? A gente acredita muito, o grupo tem muito essa posição de desenvolvimento econômico das regiões em que ele está. Existe essa preocupação também, né? Legal. O mercado energético aí, né? Principalmente a Reenergisa, como é que eu consigo olhar, diferenciar a Reenergisa com os concorrentes, né? Então, eu como leigo, consigo olhar os caras que vendem painel solar ali, então, não, como que a gente consegue diferenciar vocês dos concorrentes? Perfeito. Acho que você deu até o exemplo da placa solar e tal. Acho que primeiro é a diferença no modelo de negócio, né? São modelos de negócio diferentes. Então, o que esse consumidor, o que esse cliente precisa nesse momento? Então, já é um modelo de negócio diferente, né? E por outro lado, pensando em empresa, a gente fica até um pouco repetitivo, né, Washington? Mas é porque eu realmente acho que esse é o grande diferencial. É o fato da gente estar falando de uma empresa de 120 anos. E é uma empresa que ela é 100% nacional, então uma das maiores do setor de energia, sem capital estrangeiro. A gente tem hoje mais de 20 mil funcionários, entre terceiros e próprios. A gente atende hoje mais de 20 milhões de pessoas, né? Considerando todos os nossos negócios. Então, isso traz para a gente uma experiência e uma solidez que para esse cliente, que como eu falei lá no início, né, para ele ainda é uma novidade, tudo é novidade, né? É um movimento hoje, por exemplo, com o telefone. Muito fácil, né? Você liga para um, troca de um, vai para outro, isso é muito fácil. Mas na energia ainda não é assim, né? Então, esse cliente ele precisa estar muito bem assessorado. Então, eu vejo que o principal diferencial nesse sentido é isso. E principalmente falando aqui, né, de Campo Grande, de Mato Grosso do Sul, o cliente já nos conhece. Ele já nos conhece, né? Então, talvez quando eu fale de Ceará, de Pernambuco, já é um mercado diferente, né? Cada região tem a sua particularidade, não tem jeito, né? Mas quando a gente fala especialmente
tanto de Mato Grosso do Sul quanto de Mato Grosso, em que nós estamos não só com os nossos negócios não regulados, né, com as nossas soluções não reguladas, mas também enquanto distribuidora, o cliente já nos conhece. Ele já sabe o nosso nível de atendimento, ele já conhece a nossa capacidade operacional. Então, tudo isso é muito relevante quando esse cliente vai tomar uma decisão de algo que é tão estratégico para a empresa dele, né? Como que você seleciona os seus clientes? Porque nem todo mundo vai poder contratar vocês por algum motivo. Me explica aí, ó, esse tipo de cliente a gente ainda não atende. Esse tipo de cliente ainda não atende porque o cara tem outro tipo de investimento. Como que vocês selecionam? Perfeito. Acho que a primeira coisa está relacionada a isso que eu te falei desse corte, né, em Uhum. relação ao valor da fatura. Então, esse é um primeiro ponto. Depois disso, os nossos especialistas, eles vão também aqui internamente fazer uma avaliação de crédito desse cliente. Então, qual que é a saúde financeira desse cliente para que ele possa aderir ao nosso consórcio. Uma vez que ele esteja aprovado em relação a isso, a gente faz aqui o nosso termo de adesão do consórcio, né? Tudo bem explicadinho para o cliente. Ele já pode seguir para assinatura. É um processo simples para o cliente, né? Quem trata de toda essa gestão, de todo esse por trás dos bastidores, é a própria Reenergisa. Em até 3 meses ele tem esse benefício, essa percepção de economia. Então, basicamente, é uma avaliação financeira e uma avaliação dessa fatura mínima, tá? Tá. Quando você fala de sustentabilidade, o que que é isso no mercado de vocês? Perfeito. Acho que primeiro, né, a geração de energia renovável, de energia limpa. Não tem mais espaço, né, para a gente não estar expandindo num modelo de energia sustentável. Então, para a Reenergisa hoje, por exemplo, quando a gente fala das nossas usinas solares, a gente tem mais de 100 usinas solares, só nesse modelo de geração distribuída compartilhada, são mais de 400 megawatt pico de capacidade instalada. Então, de fato, isso é muito relevante. E para a gente, esse é o caminho, né? Tanto em relação à expansão em termos de usinas, quanto em outros produtos. Então, hoje, a gente já trabalha com crédito de carbono, com os certificados de energia renovável, que são os I-RECs. A gente está trabalhando com biogás, com biometano. Então, o nosso portfólio, né, de biosoluções, ele também está em expansão. E a gente acredita muito nisso, né? Não tem mais espaço para um crescimento, quando a gente fala até do país mesmo, né? Que não seja de uma maneira sustentável. E isso para o cliente também, para o nosso cliente, também é um posicionamento importante que ele passa para o cliente final dele. Então, esse cliente fazer parte de um consórcio, de uma energia renovável, e ele poder também transmitir essa mensagem, comunicar essa mensagem para o cliente final dele, isso também é um ganho de valor. Né? Isso também é importante. Então, a parceria ela também passa por isso, né? Por ele poder ter essa segurança de que ele está com uma empresa alinhada aos valores dele. Há um tempo atrás, eu ainda era criança, eu via muito sobre economia de energia, que o país poderia ficar sem energia. Uhum. Naquela época existia uma opção de energia e hoje nós temos inúmeras, é isso? Na verdade, o nosso sistema elétrico ele é complexo, né? A gente tem diversas matrizes energéticas. Hoje a gente ainda depende muito da matriz hidrelétrica, né? E a matriz hidrelétrica ela também é uma energia limpa, mas ela traz ali um nível como é que eu vou dizer, de risco, no sentido de eu dependo da chuva. Não chove, eu não tenho como gerar energia nessa hidrelétrica, né? Uhum. Então, isso nos coloca, em alguns momentos, principalmente pensando em momentos de seca, em situações em que a gente ainda precisa acionar as usinas térmicas, que são usinas que não são de fontes renováveis, mas, por outro lado, elas têm um papel importante, que é o papel da segurança energética. Então, obviamente, assim, 70% da nossa matriz energética, ela vem das hidrelétricas, né? Mas esse é um modelo que ele depende da meteorologia. Então, as térmicas, elas têm um papel importante, e acredito que, nesse sentido, elas vão continuar tendo um papel importante no sentido da segurança, entendeu? Que é justamente isso que você está falando aqui. Imagina, né, num período de seca, se eu não consigo gerar essa energia, por exemplo, através das hidrelétricas,
a forma de eu despachar essa energia para todas as regiões que eu preciso atender é através da térmica. Então, ela ainda tem esse papel importante. Obviamente, hoje a gente tem essa expansão da energia solar, eólica, de biomassa, enfim, né? Você tem uma série de outras que realmente lá atrás a gente não tinha, mas são todas fontes que a gente chama de fontes intermitentes, né? Então, elas são fontes que elas não necessariamente elas têm essa continuidade, elas têm uma premissa, elas dependem do sol, ou da água, ou do vento, né? Mas a gente tem um movimento aí também em relação às baterias, então isso também com certeza isso vai avançar ao longo do tempo e vai ser uma possibilidade também. Mas hoje pensando, né, num país como o nosso, que é continental, por questões de segurança, a gente ainda tem uma necessidade das térmicas em momentos em que a gente passa por secas. Isso também se relaciona à sustentabilidade, né? Isso também fala com a sustentabilidade. Então, a gente, infelizmente, tem visto cada vez mais eventos extremos quando a gente fala de clima. Então, quando a gente diversifica essa matriz para que ela seja cada vez mais limpa, a gente também está contribuindo para reduzir o nosso impacto no planeta, né? Então, tá tudo muito relacionado. Como que você enxerga aí o mercado energético no futuro do nosso país? Olha, eu enxergo o consumidor, o cliente cada vez mais no centro, tá? Eu acho que o cliente, ele é protagonista nessa transição energética. E o mercado e as empresas, eles vão se adaptar para trazer uma solução cada vez mais simplificada para atender esse cliente, cada vez mais falando a língua dele. Então, eu vejo que o cliente ele tem um papel central. Eu acho que esse movimento ele já está bastante acelerado e ele vai se acelerar ainda mais. Então, de fato, eu sou suspeita para falar, né? Porque eu gosto muito do setor de energia, eu acho que ele é um setor em franco crescimento, ele é extremamente relevante para o nosso país, a gente tem uma posição estratégica muito relevante nesse sentido, mas eu acho que o cliente, sou suspeita para falar, mas eu acho que ele é o protagonista disso tudo. E nós, como empresa, a gente precisa estar atento a essa demanda, né? E responsivo e ativo em relação a elas, né? Antecipando esses movimentos. Até porque a gente vai chegar num ponto que a gente vai chegar a personalizar o cliente, né? Exato. Assim como é com a telefonia, né? Sim, Contrata por demanda. Assim exatamente. como é a Netflix, né? É por demanda, Exatamente, né? Assim, exatamente. que legal. Karen, me fala, você tem números, dados aí que a gente possa entender um pouco de como estamos no Brasil, sobre energia, como nós estamos em Mato Grosso do Sul, empresas. Tem números pra gente? Eu acho que a gente já foi falando, dando algumas referências aqui, né, para vocês. Como eu falei, falando de Reenergiza, Mato Grosso do Sul é uma de todas as regiões que a gente falou. Ela também está dentro das nossas maiores áreas de atuação, tá? Como eu falei, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Minas Gerais são as nossas maiores áreas de atuação. É um estado que ele está em crescimento, né? A gente tem conversado muito também, né, Washington, em relação à rota bioceânica. Então, tudo isso abre uma perspectiva nova para o estado e, de fato, eu vejo que a energia ela também vai ser protagonista nesse processo de crescimento. Então, tudo se conversa, vão abrindo oportunidades para os empresários, para os empreendedores, eles vão demandar mais energia, a Reenergiza é o parceiro para acompanhá-los nesse sentido. Então, realmente é dessa maneira que a gente enxerga. Eu tenho entrevistado uma engenheira eletricista, sua colega, e ela me falou da atenção que o Estado tem que ter sobre a eficiência energética, principalmente nesse trajeto que passa a rota bioceânica. Como vocês podem colaborar, contribuir com a empresa, com a Reenergiza, para que essas empresas tenham um fluxo, tenham energia disponível para desenvolver seus negócios? Quando a gente fala de disponibilidade, a gente sempre vai estar muito relacionado à distribuição de energia. Então, aí a gente já está falando da Energisa enquanto distribuidora, né? E não como Reenergiza. Mas o papel da Reenergiza, eu acho que é muito mais numa linha de trazer competitividade para esses negócios. Competitividade através dessa redução de custos e através de soluções
personalizadas e sustentáveis. Então, essa questão, né, trazida, ela é super relevante, mas do ponto de vista da disponibilidade, é algo que vai estar ali muito relacionado à distribuição de energia, né, e não à Reenergiza. Mas o nosso papel, sem dúvida, é trazer mais competitividade para esses negócios. Então vamos desmistificar Energisa e Reenergiza. Isso, Como exatamente. são essas empresas? O que são elas? Então, a Energisa aqui em Mato Grosso do Sul, ela é a distribuidora local, né? Então, ela é responsável por toda a infraestrutura e por toda a distribuição de energia no estado. A Reenergiza, como eu falei, né? Ela é o negócio, ela é a plataforma de negócios não regulados dentro do grupo. O que isso significa? A distribuição de energia ela é regulada pela ANEEL, né? Ela tem uma série de regras, a distribuidora precisa seguir, está em linha com aquilo ali. Quando a gente fala de mercado livre de energia, geração distribuída compartilhada, serviços de valor agregado, a gente está falando do mercado competitivo. Então, nesse mercado competitivo, a gente posiciona como a marca Reenergiza, entendeu? Entendi. E carros elétricos? Como que o cara que é consumidor de carros elétricos e o empresário que quer pôr um ponto de energia ali para que eles possam abastecer seus carros, onde que a Reenergiza entra aí? A gente entra no sentido de você poder abastecer esse carro com energia elétrica mais barata, né? Então é aí que a gente entra. Esse foi bom você falar disso porque essa é mais uma linha que com certeza vai crescer aí nos próximos anos, né? Eu aqui mesmo em Campo Grande acho que eu peguei uns 3 carros aqui diferentes, todos eles elétricos. Então, rodando aqui pela cidade, eu já vejo que tem esse movimento e eu sempre pergunto, né, para os motoristas, tá gostando do carro? Como é que tá sendo a experiência? E o pessoal tem dado um feedback muito positivo. Então, acho que ainda tem ali uma dificuldade de você ter alguns pontos, né, de abastecimento, tempo e tal, mas com certeza essa tecnologia ela vai desenvolver. E a gente está aqui para garantir que nesse sentido também, esse consumidor, esse cliente, ele vai poder abastecer seu carro com uma energia mais barata também. Até porque o empreendimento que tem um ponto de recarga de energia, ele se torna um pouco mais competitivo, né? Exato, Ele também. atende um público que tem carros elétricos, né? Sim, com certeza. E vira um ponto de referência, né? Sim, Então, de fato, tem essa possibilidade também pro empresário, né? legal. Tem alguma pergunta que eu não te fiz e que seria necessário as pessoas saberem? Acho que você foi muito bem. Obrigado. Então, acho que você passou aí por tudo que era necessário, né? Mas acredito que a gente pode reforçar aqui alguns pontos que a gente foi Uhum. falando ao longo do tempo, né, Washington? Acho que, primeiro, o cliente se entender como protagonista nesse processo de transição energética. Entender que ele precisa de um parceiro para ajudá-lo nesse processo. E que a Reenergiza é uma marca dentro do Grupo Energisa, um grupo de 120 anos, enfim, né, de capital nacional, com um know-how em todas as áreas do setor elétrico, para ajudá-lo, apoiá-lo nesse processo de transição, independente do perfil. Então, acho que essa é a grande mensagem aqui para quem estiver nos ouvindo, né? Fazer contato nos nossos canais de atendimento, trazer ali a sua necessidade, o seu perfil, a sua fatura de energia para a gente avaliar e verificar no nosso portfólio qual é a melhor maneira de atender esse cliente, independente da solução. Se vai ser a geração distribuída, se vai ser o mercado livre, se vai ser algo relacionado a serviço de engenharia. Então, acho que é essa a mensagem que a gente quer passar aqui, né? A Reenergiza, ela é uma empresa em franca expansão, ela é uma empresa sustentável, sólida, robusta, né? E que com certeza vai garantir esse processo para o cliente da maneira mais fluida possível, garantindo qualidade, né? Super importante, sustentabilidade e redução de custo. Então, acho que essa é a mensagem que a gente precisa passar e reforçar aqui. Com relação, eu estou falando com a Karen, né? Mas a Karen tem uma equipe, a empresa tem uma equipe. Isso. Como são essas pessoas e que se o empresário pode confiar nessas pessoas, em quem confiar ali, porque a gente começou o nosso podcast falando de confiança, né? Com certeza. Então, porque a diversidade de informação que existe no mercado, né? Então, gente que vende painel, gente que promete redução de
de custo de energia, e depois mas o cara tem que investir, aí quando o cara coloca na planilha, às vezes não é tudo Não aquilo. fecha, né, A a conta conta. não fecha. Exato. A equipe de vocês estão contratando, vocês têm pessoas, como é que funciona a equipe de atendimento aí para o Perfeito. cliente se sentir seguro que está falando com a Reenergiza? Perfeito, Washington. A nossa equipe de especialistas, a gente já tem aqui na região, tá? Então, são especialistas que eles trabalham aí conversando com esse cliente no dia a dia, tá? Telefone, WhatsApp, presencialmente, eles estão sempre identificados, né, com a camisa da Reenergiza, crachá. Então, vocês vão perceber a nossa identidade visual ali muito presente. A gente está expandindo essa equipe também. Então, aqui na região, a gente está vindo com mais especialistas para atender esse cliente também. E a gente também tem uma rede de parceiros, tá? Inclusive, essa rede de parceiros também está em expansão. Então, as empresas também que tiverem, não só querendo serem parceiros nossos no sentido de consumir, né, e fazer parte do consórcio ou consumir algum outro produto que não seja a geração distribuída. Não só como cliente, mas também como parceiro. Olha, eu tenho aqui uma empresa de representantes, eu quero representar a Reenergiza aqui na região, também é uma possibilidade. Então, a gente já tem a nossa rede de parceiros, né, que eles são autorizados a falar em nome da Reenergiza, e estamos em expansão dessa rede também. Então, vocês vão ouvir falar ainda mais do que já ouvem da gente. Então, para você que está acompanhando o nosso podcast Amigos e Negócios, eu vou deixar aqui as informações, os contatos da empresa, da Reenergiza, da Energisa, o site, as redes sociais. Se você quiser também ser parceiro, você procure aqui através desses contatos para vocês também fazer negócio, que não é só energia, aí você vai fazer novos negócios e prestar esse serviço para a Reenergiza. Karen, para a gente finalizar aqui, você quer deixar uma mensagem para os estados aí que você atende, né? Que é Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e os outros estados que futuramente vocês vão atender todo em rede nacional. Que tipo de mensagem você gostaria de deixar para que eles olhem com mais atenção aí em relação à eficiência energética da sua residência, do seu negócio e por aí vai? Não, a gente quer estar cada vez mais presente, né, em todas as localidades. Então, até quando cheguei aqui para a gente gravar, estava batendo papo ali com o pessoal, falando que eu sou do Rio, que eu estava em Mato Grosso, vim para Mato Grosso do Sul e estou sempre aí em vários lugares do país, né? E a gente fica muito orgulhoso também de representar a empresa em todas essas localidades, né? Trazendo um benefício para o cliente. Então, para a gente é um orgulho, falo a gente, porque tanto para mim, quanto para minha equipe, quanto para todas as equipes que acompanham vocês, né? Porque tem todo um bastidor que o cliente às vezes não tem a percepção, mas a equipe de marketing, a equipe de atendimento, todo mundo trabalha com muito propósito para a gente entregar as melhores soluções. E isso é igual em todas as regiões. Então, para a gente é uma felicidade, porque eu acho que é um trabalho com muito propósito também, né? Então, queremos estar cada vez mais próximos dos nossos clientes, atendendo em cada vez mais estados e que a gente traga esse benefício para o desenvolvimento do país como um todo, né? Obrigado, Karen. Obrigada a você, Washington. Esta é a Karen do Nascimento, direto aí do Rio de Janeiro para nós aqui, para desmistificar um pouco o mercado energético. Claro, em 1 hora, em 45 minutos, 50 minutos, a gente não vai conseguir falar de tudo. Mas se você tiver dúvida, deixa seus comentários aqui ou eu ou alguém da equipe da Karen vai responder para você. Obrigado pela sua atenção e até o próximo podcast Amigos e Negócios.